Olá, bem-vindo a todos. Bem, o vídeo de hoje é sobre autoconfiança. Já falamos um pouquinho sobre isso, vamos refletir sobre isso. O que é autoconfiança? Se você possui autoconfiança, se não possui, como é que é isso? Como é que isso se desenvolve na psique humana? Bem, a autoconfiança, como todo sentimento, é abstrato, né? É muito subjetivo, é abstrato e volátil demais. Porque os sentimentos você não possui, não é uma coisa concreta que ao você conquistar, você tem aquilo para sempre, vai ter sempre aquilo, e não precisa fazer mais nada para mantê-lo, né? Porque ele já está construído e tudo mais. Na realidade, a autoconfiança, como qualquer sentimento, ele é construído, ele tem que ser mantido. Tem que existir um trabalho de manutenção daquele sentimento para que você continue a senti-lo, ter a sensação e essa sensação e sentimento ter o efeito sobre você. Então ele é muito volátil, precisa de uma construção, de manutenção. Ele não é uma coisa concreta. Existem sentimentos que eles são mais fortes. Por exemplo, o amor de mãe para filhos, ele é um sentimento que ele tem uma força muito grande. Ele resiste muito aos ataques, vamos dizer assim, as interferências do meio social e das relações entre essas duas pessoas. E ao contrário também, o sentimento de filho para os pais também ele é muito forte e ele resiste, né? Nós já conversamos aqui sobre alguns vídeos quando há uma incompatibilidade, né? Uma não conexão entre o sentimento e o comportamento, tanto de pais para os filhos, como dos filhos para os pais. E essa incompatibilidade, essa desconexão, ela causa uma angústia terrível naquele indivíduo que está sentindo, né, o amor pelo pai ou pela mãe, ou o amor dos filhos, né, essa troca dos filhos pelos pais e dos pais pelos filhos, e a não correspondência causa uma angústia, porque o comportamento ele não é compatível com o sentimento, então ele resiste muito aos ataques, mas não quer dizer que ele não possa ser destruído. Então, às vezes na terapia existe esse conflito, a gente trabalha, né, na figura do pai, da mãe ou dos filhos, e como esse sentimento, né, da incompatibilidade entre a ação e o sentimento, a angústia tem que ser superada com a desconstrução, inclusive, desse sentimento. Então, há sentimentos mais resistentes, mas todos os sentimentos eles são voláteis, eles refletem ali o momento, a sua participação nas relações. E a autoconfiança não é diferente, ela é muito volátil. Então ela tem que ser construída. E assim, é um sentimento que ele é construído, uma sensação que ela é construída de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quer dizer, ela é destruída de fora para dentro, e ela tem que ser construída de dentro para fora. E ela não pode ser um sentimento artificial. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais é a tentativa da construção de uma autoconfiança. Então, que seria de fora para dentro, né? Então, eu coloco uma imagem, eu faço postagens passando a minha imagem, as minhas ideias e tudo mais, e a confirmação, né, o fortalecimento de fora para dentro da receptividade dessas ideias, dessa imagem, é que faz com que eu tenha autoconfiança, né? Se imagina, o indivíduo imagina que a autoconfiança ela vai ser construída assim. Então, com confirmações, com efeito positivo do que ele está fazendo, ele vai se tornar autoconfiante. Não é assim que funciona. A autoconfiança é uma construção de dentro para fora, mas ela pode ser destruída de fora para dentro. O que acontece com muitas pessoas que não têm autoconfiança é que no decorrer da sua construção emocional, a autoconfiança, né, que é confiar em si mesmo, na sua capacidade, foi destruída de fora para dentro com ataques, com palavras, com situações que tentavam desconstruir a sua imagem
como uma pessoa que pode fazer alguma coisa, com capacidade de fazer alguma coisa, e ela é destruída com palavras, com atitudes, com situações, e aí isso vai minando a autoconfiança, né? Quer dizer, não se deixa que a autoconfiança se construa. E se ela existia, ela vai sendo minada, vai sendo destruída. E aí chega uma pessoa mais à frente totalmente sem autoconfiança, sem confiar em si, porque é esse movimento que foi feito de fora para dentro, né, inicialmente nas suas redes mais próximas, sua rede familiar, depois sua rede de amigos, e isso vai sendo destruído como eu falei, com comportamentos, com atitudes, com ações à sua volta, com palavras, por exemplo, bullying. O bullying ele é uma ação que destrói a autoconfiança de uma pessoa, porque está sendo toda hora, porque esse bullying se verifica ali na pessoa, alguma característica que se acha que é desconectada com o que seria legal, o que seria normal, e se pega, né, a pessoa, o grupo que pratica bullying, ele se apega a essa característica e fica ali minando a confiança da pessoa na sua imagem, na sua capacidade. Então, o bullying é um tipo de destruição da autoimagem que, como é percebido, que é de fora para dentro. Então, a ação de fora, social, acaba não permitindo, né, quando a criança é uma criança, um pré-adolescente, que essa autoconfiança ela se estabeleça, ou se existir alguma autoconfiança que foi criada no seio familiar, ela é destruída por essas ações. E, na realidade, a construção e a manutenção da autoconfiança sempre será feito de dentro para fora, uma construção interna que tem que ser feita todos os dias, de uma forma recorrente, para que essa autoconfiança se estabeleça e permaneça ali. Então é importante que a gente faça essa diferença. Então muitas pessoas acham que agindo, né, que tendo uma ação nas redes sociais de exposição e tendo uma confirmação da sua imagem por parte dos outros, isso irá fortalecer ou construir essa autoimagem, a sua autoconfiança. Na realidade não é. Muitas pessoas acabam se deparando como uma sensação ainda de falta de confiança, de autoconfiança, mesmo com uma série de seguidores ou de apoio na internet, porque dentro dela essa autoconfiança não foi construída. E esse é o movimento, de dentro para fora, que tem que se construir a autoimagem. Agora a gente vai falar um pouco como é que então se faz esse trabalho de construção e manutenção dessa autoimagem, para que ela sempre se mantenha fortalecida e você, quando for exigido, possa utilizá-la, colocar em prática e ter os benefícios de ser uma pessoa autoconfiante. Bem, é só aquela paradinha de prática, só para fortalecer aí o pensamento, né? Aquele movimento de não esquecer de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, né? A gente quer crescer aqui no YouTube, na internet, como um canal que possa ser informativo e ajudar as pessoas. Compartilhar o vídeo, não compartilhar, você faz essa ação, né, de distribuir para as pessoas e assim fortalecer o vídeo. E se inscrever no canal, né? Se não está inscrito, se inscrever no canal para dar aquela fortalecida e a gente conseguir transmitir o pensamento da psicologia e do que ela representa na vida das pessoas cada vez mais. Beleza? Então vou voltar para o vídeo. Bem, então agora a gente vai tentar refletir e descobrir como é que se faz para construir a autoconfiança e mantê-la, né? Fazer a manutenção dela. Mas antes eu queria falar sobre um tópico que eu esqueci de falar, que às vezes as pessoas, a autoconfiança não tem nada a ver, não está conectada com a sanidade mental, não. Na realidade, tem muitas pessoas que desviaram, né, que têm distúrbios e que desenvolvem e demonstram uma autoconfiança tremenda, né? Então, eu falei em um vídeo também anterior sobre os psicopatas, os sociopatas, os narcisistas e borderline. Essas pessoas,
elas possuem, de uma forma até estranha, né? Elas possuem uma autoconfiança extremamente fortalecida e que seus atos, né? Os atos, né? O psicopata, por exemplo, um serial killer, por exemplo, ele confirma, ele fortalece essa autoconfiança no ato de agredir alguém, né? Matar alguém, fazer aquele ritual dele. Então, o ritual, na realidade, é uma manutenção da sua autoconfiança. Então, eu assassino alguém, cometo um crime, fortaleço aquele movimento dentro de mim. No decorrer do tempo, quando vai se afastando, né, o ato do ato feito, essa autoconfiança ela começa a ficar em dúvida, ela começa a ser destruída ou abalada. Ao realizar o ato, ele fortalece essa autoconfiança na sua capacidade e no seu pensamento, né, e como ele se vê, e é um tipo de manutenção. Então é isso que eu quero dizer para vocês, né? É um tipo de manutenção bizarro, mas é uma manutenção da autoconfiança com o ato de matar alguém, de cometer um crime. Então eu me fortaleço naquele momento, ela vai sendo destruída no meu dia a dia comum e eu realizo novamente e fortaleço ela. Então o psicopata ele está sempre fortalecendo a sua autoconfiança com os atos que ele vai realizando. Então a sanidade não tem nada a ver com autoconfiança. Existem pessoas que não detêm a sanidade ou estão dentro de distúrbios que são muito autoconfiantes. Mas agora, como é que eu consigo construir a autoconfiança e mantê-la? A autoconfiança tem a ver com a visão sobre você. Então, como você se enxerga, como é que você se percebe fisicamente, intelectualmente e mentalmente. Se você tem esse desconhecimento, você não consegue criar uma autoconfiança, porque a autoconfiança tem a ver, está relacionada à sua capacidade, às coisas que você faz. Então, se você não tem essa noção, se tem esse desconhecimento, ela tem pouca chance de se construir, e se existe um pouquinho, ela é facilmente destruída, porque se eu não tenho essa visão, como eu falei anteriormente, qualquer ação de fora, ela terá um impacto muito forte sobre esse meu pensamento. Então, para construir a autoconfiança, é necessário uma visão de si, de todas as características da sua personalidade, todas as características do seu eu. Como eu falei, intelectualmente, fisicamente e mentalmente. Então, assim, é claro que quando eu sou criança, eu sou um pré-adolescente, vivo num mundo amoroso, as palavras que eu estou escutando, que você é capaz, que você é bonito, que você faz isso estimula, mas não constrói uma autoconfiança. A autoconfiança é feita nos atos. Então, eu criança, eu adolescente, pré-adolescente, adolescente, eu realizo uma ação e ela tem sucesso, e eu ali percebo a minha capacidade, começa a me ver, né? Eu realizo um ato, aquele ato tem um efeito, o efeito é positivo, eu começo a perceber a minha ação naquele momento e aquilo vai construindo. Por isso que eu falo fisicamente. Um menino, uma menina que pratica esporte. Então ele começa a praticar esporte, o efeito do esporte de ganhar, de uma competição individual com alguém, ganhar, perceber que o seu corpo tem a capacidade de gerar um resultado positivo para ele, de ter sucesso e saber o seu limite, de onde você pode ir, essa identificação fortalece a autoconfiança. Então, eu tenho a noção da minha capacidade, porque eu já realizei alguma coisa relacionado àquilo, como intelectualmente. Então, pensar sucesso em áreas intelectuais pode ser pequenas, mas o sucesso, o retorno, também vai me construindo. Por isso, só para fazer um parênteses aqui, por isso que o sistema de ensino no Brasil, ele não fortalece, ele não é capaz de incentivar a autoconfiança das crianças e dos adolescentes, porque ele é um sistema onde ele é muito antigo
e ele não desenvolve a capacidade de criação. Ele desenvolve a capacidade de reprodução. Então, eu reproduzo alguma coisa que eu li, eu não tenho a capacidade de criar, de refletir, de entender, de dar uma sugestão, de questionar aquilo, né? Questionar um dado que foi fornecido, porque aquilo é colocado de uma forma pronta. Então, a autoconfiança, no brasileiro principalmente, o brasileiro trabalhador, de classe média até, é muito difícil para ser construída, porque como a desconstrução é de fora para dentro, e essa força de desconstrução no país, né, na sociedade que a gente vive, é muito forte. Então, como vai se construindo? Vai se construindo nas minhas realizações, nos meus contatos e na percepção, quando eu faço isso, da minha pessoa, de como eu sou e da minha capacidade. Saber o seu limite é uma construção de autoconfiança. Se eu acho que eu posso ir mais, eu não tenho noção do meu limite, e testo além dele, e fracasso, começa a surgir a desconstrução de uma autoconfiança. Ou então, se eu acho eu posso mais, e se eu vou até onde eu consigo, eu fico também na dúvida, porque eu não tento ir além, e essa dúvida também não fortalece a minha autoconfiança. Então, a autoconfiança é uma construção de ação, da ação sua, da sua relação com o resultado. Eu obtive um resultado da minha ação, percebo quem eu sou, o meu limite, a minha capacidade, vou testando, vou avançando e vou me firmando, porque o resultado confirma a minha ação, ou faz com que eu reflita e faça um ajuste do meu pensamento sobre a minha ação, sobre o meu comportamento. Ela estará sendo construída. A manutenção é feita diariamente, porque a nossa ação, se realiza, a ação e os contatos são feitos de forma diária. Então eu tenho uma noção de como eu acho que eu posso aquilo, mas como eu falei, o mundo e a sociedade elimina você. Por que elimina você? Porque ele fica criando padrões. Também já falamos um pouco sobre isso, aqueles padrões colocados pela sociedade. Eles colocam padrões, os padrões vão se transformando. Então, se eu não sei o meu limite, a minha capacidade, a consciência de mim, do meu eu, quando esse padrão ele se oferece, ele aparece, se eu não tenho essa percepção, essa é a ação externa que vai tentar destruir. Então, se eu tenho um tipo de corpo, um tipo de cabelo, um tipo de cor de pele, uma sexualidade, e eu não tenho a autoconfiança dessa minha relação com isso, e surge algum tipo de padrão ou de oferecimento do que é o certo, eu vou ter a minha autoconfiança destruída. Porque aquilo está sendo dito como certo, como bom, e se eu não tenho essa percepção do valor, do meu valor, eu vou sendo minado e vou perdendo a autoconfiança ao ponto de duvidar de mim, duvidar de quem eu sou, de duvidar das minhas construções. Então, a autoconfiança é uma realização do ato do indivíduo nas suas ações. Então, ele tem que ter uma ação, ele tem que ter um contato com todas as coisas físicas, emocionais, intelectuais, para que ele possa ir construindo, tendo ali o resultado e sabendo de quem eu sou. E a manutenção é diariamente colocar isso em prática, para continuar tendo resultado a sua reflexão pessoal e para não deixar que as influências externas acabem minando isso. Entendeu? Agora, é claro que tem pessoas que passaram por situações no passado, na infância, na adolescência, que é impossível essa construção. Ele está tão debilitado que ele não consegue fazer esse exercício. Então, primeiro ele não tenta, ele não se coloca nas situações para fazer essa reflexão e essa análise. Então, nunca terá o resultado, ele se encolhe, ele fica encolhido. As ações dele são sempre temerosas, com dúvida. Se não consegue fazer isso, é necessário fazer uma terapia, porque a terapia permite que você, naquele momento, naquele ambiente, possa testar isso.
O terapeuta, ele vai fazendo, criando essas possibilidades de você fazer um teste dessa análise, dessa percepção, de uma forma segura. E aí, com uma forma segura, sem críticas, sem tirar algum tipo de julgamento, ou emitir algum tipo de julgamento, o terapeuta não pode fazer isso, ou nenhuma conclusão, você, com esse espaço protegido, conseguirá, né, perceber o seu eu, as suas limitações, aonde você pode ir, e aí sim, no dia a dia, colocar em prática esse exercício e ir construindo a sua autoconfiança e se blindando, se preservando dos ataques imensos que acontecem na sua autoconfiança. Então, a autoconfiança de todo mundo é todo dia atacada. Então, cabe você construí-la e todos os dias mantê-la. Então, autoconfiança não é uma sensação, um sentimento que, se você tem, você pode relaxar, que está tudo certo, nada mais vai acontecer. É um sentimento que tem que ser cuidado, preservado e mantido todos os dias. Ok? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje, tá? A gente refletir um pouquinho, porque a autoconfiança é um fator muito importante, principalmente nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. E nas pessoas de modo geral, mas essas pessoas elas sofrem muito porque o ambiente que eles vivem, principalmente hoje, é muito hostil. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e fiquem em paz.